Vamos lá, semana decisiva para a sobrevivência da agenda econômica do governo no Congresso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou mais empenho de seus ministros na articulação política. A reportagem é de Carol Rosito. A cobrança de Lula aos ministros veio em um momento de crise com o parlamento, com o governo correndo risco de ver pautas prioritárias serem derrotadas. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Wellington, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada P. Entre as principais preocupações do Planalto estão a sessão do Legislativo para análise dos vetos presidenciais, o projeto de manutenção do PERSE, Programa de Auxílio ao Setor de Eventos, e a tramitação da medida provisória que limita compensações tributárias oriundas de decisão judicial. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o governo pretende fechar um acordo para liberar parte dos 5,6 bilhões de reais das emendas de comissão que foram vetadas por Lula. A proposta é que a gente possa recompor uma parte desses recursos, eles são de emendas de comissões setoriais e são execução de programas do Ministério, tá certo? Não tem nenhum programa ali alienígena, não tem nenhuma rubrica alienígena. Ela faz parte da execução do Ministério, são emendas de comissão. Estamos tratando aí até quarta-feira, acreditamos que vai ser possível recompor uma parte desses recursos em função do bom desempenho aí da arrecadação. Com relação ao PERSE, Padilha disse que trabalha para que a renúncia total do programa não ultrapasse os 5 bilhões anuais até 2026, quando o programa seria encerrado. E a proposta agora é que ele tem um prazo para encerrar e uma definição do teto máximo de impacto nas receitas, impacto nas contas públicas que esse programa vem a ter. Então, fechar essa proposta. Né? A proposta é tentar fechar no relatório, estabelecer esse teto máximo neste valor e, sobretudo, o final do programa, o encerramento do programa, que ele dure até 2026. O governo pretende encaminhar também nesta semana a proposta de regulamentação da reforma tributária. Samuel Pessoa, a gente detecta, por exemplo, no que você vem escrevendo, em outros especialistas de várias vertentes, vem do mundo acadêmico, gente que está diretamente relacionada a consultorias de economia, espalha-se uma espécie de pessimismo em relação à capacidade do governo de tratar das contas públicas de forma equilibrada. Vocês estão exagerando? Ou é o ambiente político que leva a todos esses comentários que atribuem ao arcabouço fiscal uma missão falida? Eu acho que o governo mexeu no arcabouço que ele mesmo mandou, estudou, escreveu, aprovou muito cedo. Um arcabouço foi enviado ano passado para o Congresso, foi aprovado ano passado, um arcabouço que já representava em relação ao teto dos gastos uma flexibilidade imensa na política fiscal. O arcabouço foi bem sucedido em sustentar as expectativas. De repente, sem nenhum esforço do governo, há uma mudança muito importante de metas. E a gente não sabe o que vem pela frente, a impressão que fica é que o governo está enganando as pessoas, que não há uma vontade de construir uma estabilidade fiscal e sempre que alguma meta não for atingida, a gente simplesmente muda a meta e vida que segue. Ora, o arcabouço ele tem que ter dente. Se ele não tem dente, se ele é um tigre desdentado, pode fazer a lei que você quiser, que nós vamos continuar com déficit público crescente e dívida crescente. E aí isso gera inflação em algum momento. Mais ainda, isso gera instabilidade. Ora, como que eu vou fazer um investimento no país, vou trazer um investimento estrangeiro direto? Como que nós vamos construir as condições para um ciclo acelerado, maior de crescimento, se a gente não tem a base? E aí, ao contrário do que alguns economistas dizem, a causalidade é muito clara. É só nós olharmos o passado. Nós primeiro construímos a estabilidade fiscal entre 99 e 2004, para depois colhermos crescimento.
E quando nós descuidamos da parte fiscal, nós colhemos uma crise e estamos andando de lado desde então. Então, existe uma precedência entre estabilidade fiscal e ciclos de crescimento mais alongados. Isso depende da leitura que se faz da história. Sim, claro. Daniel Rittner, a gente estava caracterizando na reportagem da nossa colega da Carol Rosito essa semana como decisiva do ponto de vista da política fiscal do governo. Por quê, Daniel? Porque você tem uma série de votações ali com muito prováveis derrotas do governo, se a gente for comparar com o que queria o governo inicialmente, que era um fim antecipado do PERSE, era a reoneração rapidamente da folha de pagamento, e tudo isso foi para água abaixo. O governo hoje está tentando minimizar derrotas, em vez de perder de 2-0, perder de 2-1. Só que ainda vem ali a possibilidade de alguns gols que não estavam previstos. A PEC do quinquênio, você tem outras despesas também que estão ali querendo dar passagem. A própria medida provisória das compensações tributárias, que foi o único elemento que sobrou daquele tripé do final do ano, que era reoneração, compensações tributárias e PERSE, não está garantida da forma como o governo previa. O que o Lula fez hoje, ao distribuir pitos para ministros, na minha modestíssima visão, já coloca ali um head do tipo, olha, se perdermos de muito, não vai ser por minha culpa não, vai ser por culpa de vocês que não entregaram o suficiente. Caio, o que está acontecendo na política então? Bom, William, está acontecendo que a corda esticou demais e o presidente resolveu entrar quando ela já estava quase rompendo. Né? Não teve um trabalho, não tem um trabalho uma constância do presidente Lula de fazer uma política presidencial, né? Entrar pessoalmente, se reunir com líderes, coisas que ele fazia no primeiro mandato, no segundo mandato, chamar deputado, chamar senador, chamar líder no Palácio, na Alvorada, para conversar. Ele entra em campo quando a situação já estourou, já está muito difícil de remediar. Estourou já? A gente vai ver essa semana, William. Se essa entrada em campo, ele entrou ontem à noite em campo, né? É interessante essa semana, eu particularmente sempre gostei muito de semanas assim, porque ela nos apresenta resultados empíricos, se funcionou ou não. Eu tendo a crer com votações, né? A gente tem a votação do PS amanhã, a gente tem a apresentação dos projetos da reforma tributária. Não é votação, mas você já consegue pegar uma temperatura. Qual vai ser o desenho da reoneração da folha? A reportagem explicou bem qual é a tentativa do governo com o PERSE, que é fazer um desmame lento até 2026, quando seria zerado. Tem uma proposta parecida para a desoneração da folha? Muito difícil o governo conseguir reverter. A questão dos municípios, né? Dos prefeitos. Não, e a própria para os 17 setores? Não tem. Não tem nenhum desmame, nenhum cronograma de desmame? A própria relatora do projeto na Câmara dos Deputados, que é a mesma da primeira versão, Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, já deixou claro que ela vai manter como está até 2026. Quer discutir alguma coisa? É 2027, é para o próximo governo e para a próxima legislatura. Por enquanto, nada. Para a desoneração da folha não tem nenhum desmame lento, como vão tentar fazer com o PERSE. Tinha um interesse do governo de que assim fosse, mas não tem nenhuma disposição do Congresso de atender ao governo, assim como não tem disposição do Congresso em atender ao PS. Pode ter alguma tentativa de acordo, talvez, nas votações dos vetos, né, que foram as sinalizações dadas hoje. Em vez de 5,6 bi, o governo oferece 3,6 bi. Né? Assim, o governo está correndo para entregar, deixa derrubar o veto, mas são várias linhas, né, ali para a cena. Então, o interessante dessa semana, William, é que a gente consegue medir empiricamente, a partir de uma série de votações, o sucesso ou insucesso do governo e da entrada do Lula aos 45 do segundo para tentar salvar alguma coisa. Caio, Por favor, Daniel, prossiga. Eu só ia colocar um ponto aqui, porque o Caio partiu de uma premissa que o Lula entrou em campo aos 45 do segundo tempo, mas entrou mesmo. Será que a gente já não viu esse filme antes? Será que Lula está entrando, está decidido a entrar? Porque eu percebo um enorme enfado dele em negociar esse rame-rame da política hoje. Ele é um presidente mais imperial, dedicado às questões de um chefe de Estado tradicional, e terceirizou o governo ali para ministros que não estão entregando no julgamento dele. Mas ele também não entra. Não, entrou em campo para essa semana. Não estou falando que entrou em campo em definitivo.
Em outras situações, uma ou duas, o William até citou isso, salvo engano, na abertura dele, algumas situações específicas, quando a corda está quase estourando, né? Uma crise sem precedentes, o presidente da Câmara xingando o ministro dele da articulação política, ele pega e entra em campo. Isso não significa que daqui a uma semana ou 2 semanas ele continuará em campo. Aí ele entra cirurgicamente o happy hour da sexta-feira. Quando a corda está estourando. Samuel, o que essa informação política diz ao economista? A informação política que a gente ouviu agora do Daniel e do Caio é a seguinte: o governo não tem chances de colocar na mesa para ser aprovado do jeito que ele quer medidas que estão tramitando no Legislativo que impactam nas contas públicas. Eu acho que o mais importante é a outra notícia, que é o Lula está entrando em campo agora no último minuto do segundo tempo. O que essa notícia me diz é que, na verdade, essa pauta fiscal não é relevante para o Lula, não é prioritária para ele. Ele até ficaria feliz, é ótimo, se os ministros trabalharem, mas ele não está tocando essa pauta. Ele acha mais importante, aí tem outras prioridades. E se o presidente não tem prioridade na pauta fiscal, claro que o Congresso vem e dá o troco. Mesmo porque não só o presidente não tem prioridade na pauta fiscal, quanto no que diz respeito ao dele, ele está redefinindo meta para ter mais folga lá na frente. Aí o Congresso olha e diz, bom, o presidente sumiu, não está interessado no tema. Folga, aumenta o espaço fiscal para ele para os próximos anos. Por que eu vou rever o PERSE? Por que eu vou rever a desoneração da folha? Por que eu não vou votar quinquênio? Entende? Porque se o próprio executivo, que é quem colhe os louros de uma macroeconomia em ordem, não sai a campo e não aguenta nenhum custo político para produzir a macroeconomia em ordem, por que o Congresso, que tem uma estrutura de retornos mais diversificada e que tem outros objetivos nas suas bases eleitorais, ele vai fazer um esforço Samuel, com a estabilidade macro? Isso a gente tem falado bastante aqui, né, William? Na leitura do presidente, na minha percepção, acompanhando o Lula desde sempre, o respeito a regras fiscais joga contra uma reeleição de um projeto político, joga contra a obtenção de ganhos eleitorais. Ele não faz essa leitura na leitura deles. Okay. Ele não, essa leitura que você traz empiricamente até, né, trazendo de 99 a 2004, fomos responsáveis fiscalmente, depois provocou crescimento, que provocou eleições e reeleições seguidas do Partido dos Trabalhadores. Eles acham que não, eles acham que é o contrário. É a flexibilização fiscal que produz ganhos eleitorais. Para mim isso está muito claro. Né? Na verdade, entendo, eu tenho muita dificuldade de entender isso, porque o grupo político petista não consegue ler a experiência do período Palocci. É muito estranho, né? Porque foram 3 anos de uma política bem contida que estabeleceu as bases para tudo que veio depois. E aí eles mudaram a política e gerou a maior crise, impeachment, um monte de problema. Mas eles não conseguem fazer essa ligação, é estranho mesmo. Nesse caso, seguindo adiante o extremo lógico do seu raciocínio, Samuel, e passando a pergunta para o Daniel, na verdade, o que o Lula está fazendo com o Haddad é mandar ele enxugar gelo. Não por causa do Congresso, mas por causa do Lula, Daniel. O que eu estou vendo, William, é o seguinte, Lula se encontrou sem nenhum alarde, a gente ficou sabendo disso há poucas horas, se encontrou com Arthur Lira no domingo no Palácio da Alvorada. E alguém achou que isso aí não ia ficar conhecido? Agora, eu extraio 2 interpretações diferentes e não excludentes do que a gente viu hoje ali, por exemplo, nessa fala, nesse pito do Lula a vários ministros, Haddad, Geraldo Alckmin, Wellington Dias, Rui Costa. Acho que uma interpretação que é muito legítima e também é correta é de dizer ali um pouco para o Arthur Lira, olha, não é Alexandre Padilha, seu desafeto, quem você considera incompetente, que vai cuidar dessas relações com o Congresso. Eu estou escalando aqui meu melhor time de ministros para tomar a frente da negociação de pautas econômicas importantes com o Congresso, com as bancadas que ali estão representadas. Isso é uma coisa, um recado para Arthur Lira. A outra coisa, que não é excludente, é o seguinte,
olha, se tudo aqui que eu estiver fazendo e recomendando der certo, o mérito é meu. Se tudo que aqui que eu estou pregando der errado, a culpa é de quem ficou lendo o livro na hora errada enquanto devia estar falando com o Congresso ou de quem foi lento demais. Acho que é isso a interpretação cabível para esse pito que a gente viu hoje. Eu acompanho a carreira do Lula há muitos anos como repórter e eu vejo ali na bronca de hoje, sobretudo na bronca ao Haddad, um velho Lula lá de trás. Tem uma vertente de intelectuais no Brasil que idolatra o Lula. E o Lula sempre detestou intelectuais. Ele sempre achou essa coisa teórica, esse negócio de livro, esse negócio de doutrina. Nunca entrou muito na cabeça dele como algo prático a ser colocado. E a outra é a certa, digamos, desconfiança que ele tem de quem fala em punhos de renda. Leia-se Alckmin. Tem um jeito suave, um jeito manso, antes de falar qualquer coisa ele conta um caos lá de Pindamonhangaba e que o Lula também tem suas dificuldades. Então tem essa bronca de hoje, eu vejo um velho Lula ali, meio raivoso como ele foi muitas vezes na carreira dele, mas há um ponto ali, Caio, que eu acho que é um grande ponto de interrogação, não sei se você nos ajuda a entender. Afinal, o que o Lula quer em termos de política econômica? Política econômica que não impeça ele de ser reeleito. Né? E aí a gente volta ao que a gente estava falando. Na cabeça dele, expansionismo fiscal gera votos e recursos para as bases, enfim. Acho que é isso. Acho não, tenho quase certeza que é isso. A bronca de hoje, quando você fala é o velho Lula de sempre, é o velho Lula de sempre terceirizando responsabilidades que são dele. Que ele é o presidente da República. Eu falei dele esperar esticar a corda, no caso do Petrobras foi a mesma coisa. Estavam os dois se matando. Né? O Alexandre Silveira e Jean Paul Prats, para aí ele resolver chamar uma reunião para tentar acalmar o negócio. E a Petrobras derretendo na bolsa. Foi aí que ele entrou. E aí resolveu, aparentemente, por um período de tempo. O Haddad, de certa maneira, ele que conduziu a agenda econômica do governo ano passado inteiro e a gente acompanhou bastante isso, William. O Haddad fez a dobradinha com o Arthur Lira, que o Lula não fez e o Alexandre Padilha tampouco fez. E o Alckmin não vai entrar se não for chamado. É do perfil dele. E o que a gente tem de informação, semana passada, inclusive, eu almocei aqui em São Paulo com alguém muito próximo ao Alckmin. O Alckmin não vai entrar para fazer articulação política se ele não for demandado pelo presidente da República. E o presidente da República nunca o demandou para isso. Daí ele vem dar um esporro hoje. Dizendo que o Alckmin não entra, mas como que ele vai entrar atravessando o presidente? Ele tem que ser convocado. Né? Samuel, eu queria trazer a nossa conversa agora realmente um pouco mais para o lado da percepção que a gente extrai desse noticiário político e que leva a, digamos, a formação de expectativas por parte dos agentes econômicos. Né? Eu participei hoje à tarde de um evento no qual estava também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e nas várias conversas ali, em público, por isso eu não estou comentando nenhuma inconfidência, nenhuma indiscrição, havia um peso muito grande, pessimista, em relação à questão fiscal brasileira. Ela vem um pouco de fora, por conta de uma mudança do cenário internacional, mas ela me parece localizada sobretudo aqui dentro, com essa, digamos, perda de encantamento, com qualquer que seja o mecanismo que faça o governo tratar das contas públicas em termos de busca de equilíbrio, custe o que custar. Isso está, de novo, nós estamos falando de percepções, é uma questão subjetiva, isso está baseado mesmo em dados da realidade? Ou nós estamos falando de situações voláteis de formação de opinião que podem se alterar? Olha, tem base. Inclusive, o ministro, semana passada, deu uma declaração e disse que 2/3 do movimento do câmbio era internacional e 1/3 era doméstico. Eu fui fazer a conta. O ministro foi bem, viu? Parece que, de fato, tem 2/3, que é isso que você falou. Uma inflação americana mais persistente, uma atividade americana mais forte, portanto, um cronograma de redução de juros lá no hemisfério norte mais lento, que acaba valorizando a moeda americana contra todas as moedas, inclusive a nossa. Agora, tem uma parte do movimento que não é isso. Uma parte que não é pequena, 1/3, que é uma percepção de risco aumentada por questões domésticas.
E isso está associado, no meu entender, a essa frouxidão fiscal que o Executivo demonstrou ao querer revisar as metas do jeito que revisou. Eu acho que tem um espaço ainda para um recuo. A gente precisa ver, porque nós não... O que você diz é colocar-se numa posição mais conservadora em termos fiscais? Exato. Okay. Tem um espaço. Qual seria o espaço? O governo ainda não revisou a meta deste ano. A meta desse ano é um déficit zerado. E a gente sabe que o déficit não vai ser zerado. A gente sabe que o déficit vai ser bem maior do que isso. Falam-se os seus colegas também em 0,8. 0,8 do PIB, né, de déficit. A gente sabe que o marco fiscal que eles mesmos aprovaram tem medidas corretivas. Ou seja, não atingir a meta não é um problema. Por quê? Porque se não atingir a meta, o próprio arcabouço fiscal prevê mecanismos, contingencia um pouco esse ano que vem tem alguns gatilhos, não pode dar aumento de salário, não pode fazer novos concursos, e no ano subsequente ao ano que vem, aquele aumento no teto dos gastos vai ser uma proporção menor do crescimento da receita. Então, o marco fiscal foi bem desenhado, porque inclusive ele tem esses mecanismos. Ora, se houver uma revisão da meta a ponto de inibir que esses mecanismos autocorretivos comecem a atuar, aí vai ser uma sinalização muito pior. E aí me parece que consolida o real num patamar permanentemente mais desvalorizado do que nós imaginávamos. Eu trabalhava com o real a 5 e a 5 até o final desse terceiro mandato do presidente Lula. Ele foi lá... Daqui 2 anos e meio ainda. Daqui 2 anos e meio. E aí o diferencial de inflação entre Brasil e Estados Unidos, câmbio real equivalente aos 5 de hoje. Ele foi para 5,25 mais ou menos. Dependendo da forma como o governo reagir a esta decisão que ele vai ter que tomar, qual vai ser o nível de revisão e qual vai ser os dentes do arcabouço fiscal que ele vai deixar morder ou não, eu acho que esse negócio pode até piorar um pouquinho, pode refluir um pouco. Então, estamos ainda no aguardo e, evidentemente, eu acho que a situação americana pode melhorar nos próximos 3, 4 meses e isso também pode dar uma ajudinha. Daniel, como eu estava brincando no começo dessa edição aqui, a gente não sabe se o Haddad estava podendo ler algum livro, talvez no avião, quando ele voltou de Washington a semana passada, às pressas, para tratar dessas questões que vocês estão abordando aqui. Mas seja o que for, o Haddad vai a campo com a difícil missão, por exemplo, de bloquear o mais rápido possível algo que nasceu dentro do Legislativo em conjunção com a capacidade de organização dos altos escalões do serviço público do Judiciário, que é o quinquênio. Nós tivemos, durante as suas férias aqui na semana passada, a oportunidade de entrar em profundidade nessa questão e no impacto disso nas contas públicas. A minha pergunta é nessa direção, Daniel. Qual é a consciência de responsabilidade dentro dos líderes no parlamento disso do que o Samuel acabou de falar? Não existe, né, William? Agora, é uma irresponsabilidade bastante compartilhada, nesse caso, na responsabilidade fiscal, no bom juízo das contas públicas, porque nenhuma parte ali, estou falando, nem o Executivo, nem o Judiciário, nem o Congresso, consegue ter autoridade moral suficiente para cobrar uma agenda de contenção de gastos e de responsabilidade fiscal, porque está cometendo os seus próprios erros e as suas próprias irresponsabilidades. O governo não acena com nenhuma reforma administrativa, pelo contrário, vai falando cada vez mais em possibilidades de reajustes para servidores que estão em campanha muito pesada para isso. O Congresso vai aprovando os seus jabutis e os seus pedidos e as suas PECs, como a PEC do quinquênio. E o Judiciário também não faz a menor questão, muitas vezes, de conter os seus próprios gastos e de criar novos gastos. Então, é uma irresponsabilidade compartilhada na qual ninguém expia seus próprios pecados e vai ficando difícil cobrar que o outro faça gestos quando você mesmo não está fazendo, né?
Essa é uma análise bem delicada do ponto de vista político, Caio, que cai para você agora. Você mesmo tem acentuado quase toda oportunidade aqui, quando você começa a falar da capacidade que o Congresso tem de ouvir os setores de economia. Os setores de economia estão preocupados com a questão fiscal. Como assim isso não se reflete, então, na conduta do Congresso? Bom, William, acho que acima do interesse dos setores, da operação política dos setores, que estão, sim, muito atentos. A gente vai falar bastante essa semana aqui de reforma tributária, em Brasília também, porque os projetos vão chegar lá muito provavelmente na quarta-feira. Tem uma coalizão inédita até na história das legislaturas de 85 para cá, uma frente de 26 partidos, 26 frentes parlamentares atuando muito fortemente em cima da reforma tributária. Só que o interesse dos setores, a capacidade de atuação dos setores dentro do Congresso Nacional se esbarra naquilo que é o motor de um político, que é a sobrevivência política. A gente está falando de ano eleitoral, nós estamos há 5, 6 meses das eleições municipais de outubro, que são eleições vitais para deputados federais, para senadores também, né? Porque a partir da eleição de prefeitos, a engrenagem da política joga e potencializa a vitória ou não de um deputado federal em 2026, no caso. Então, de alguma maneira, isso esbarra na sobrevivência política. E o deputado federal hoje quer dinheiro na base. E ele vai, e ele olha para o lado, como o Samuel e o Daniel colocaram, olha para o lado, não vê o Palácio do Planalto levando adiante uma agenda dessa, ele quer resolver outubro. Mais do que resolver a vida dos empresários ou dos setores que encaram o fiscalismo na economia como uma medida essencial e urgente para ser tomada agora. Para o deputado agora, abril, urgente, ele eleger o maior número de prefeitos e vereadores na sua base eleitoral. Samuel, para terminar, muitas vezes aquelas pessoas que adoram ler história da economia, eu, por exemplo, adoro ler sobre história da economia, se surpreendem que alguns acontecimentos, eles parecem que vão se esticando na linha do tempo e, de repente, aquilo tudo se precipita. Em relação à questão fiscal brasileira, é nisso que nós estamos? Então, nós tivemos um evento semana passada. Né? Mudou o preço relativo do país. O país estava a 5 e foi a 5,25. É uma mudança importante. Né? Vamos ver qual vai ser a resposta da política a esse evento. E aí tem que começar no Executivo. A gente imagina que o Executivo vai dar alguma resposta proativa, tentando conter danos e encaminhando, mesmo que seja a longo prazo, essas medidas. Colocar a situação fiscal em ritmo de correção. Uma medida que eu já falei, vamos ver como que ele vai tratar a questão da meta fiscal esse ano. Passadas as eleições, a gente tem uma agenda importantíssima. O arcabouço fiscal que eles aprovaram tem uma inconsistência interna imensa, porque o arcabouço fiscal estabelece o crescimento do gasto como um todo. Só que uma parte grande do gasto, todo o gasto com saúde e educação, está vinculado na receita. Olha, eu não posso vincular na receita uma parte grande do gasto se o arcabouço fiscal fixa o crescimento do gasto. Então, eu tenho que ter um mínimo condicional para a saúde e educação que seja logicamente consistente com o arcabouço fiscal que a gente aprovou. Você está apontando uma falta de lógica interna. Na verdade, eles estão digamos, aquilo que sobra para o governo gastar é praticamente ridículo. E os gastos, digamos, earmarked, que já estão predestinados, esses vão subir mais do que qualquer um gostaria. Okay. Como o objetivo do governo é arrumar o fiscal muito mais por meio de aumento de impostos do que por redução de gastos, e como aumento de impostos, uma parte grande vira gasto automaticamente pelos mínimos condicionais, essa inconsistência é ainda maior pela trajetória que o atual governo escolheu de ajuste fiscal, que é ajuste fiscal pela receita. Samuel Pessoa, chefe da pesquisa econômica do Julius Baer aqui no Brasil. Muito obrigado, Samuel, pela disposição de estar aqui no estúdio conosco. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Prazer estar aqui. Daniel e Caio.